Pense na seguinte cena. Um único petroleiro, uma manobra super ousada em alto mar e um confronto que simplesmente colocou duas potências globais cara a cara. A gente vai desvendar agora como é que um navio aparentemente comum conseguiu provocar uma crise internacional. Pois é, no centro de tudo isso está o Bella 1, um petroleiro da Venezuela. Quando a Marinha dos Estados Unidos o cercou, a tripulação tinha basicamente duas opções: se render ou fazer algo totalmente impensável. E o que eles fizeram, olha, parece que saiu direto de um roteiro de filme. E o que aconteceu em seguida foi exatamente isso. Um jogo de gato e rato, de altíssimo risco, em pleno oceano. Uma aposta desesperada que dependia de uma manobra tão audaciosa que a maioria das pessoas só viu algo parecido no cinema. É aqui que a história fica inacreditável. A tripulação colocou em prática o que já estão chamando de manobra Senhor da Guerra. Pensa só, no meio do oceano, sendo perseguidos, eles fizeram o impossível. Renomearam o navio, apagaram a identidade antiga e, o mais importante, registraram ele sob uma nova bandeira, a da Rússia. Uma jogada de mestre para tornar a apreensão legalmente quase impossível. E assim, a transformação estava completa. De um lado o Bella 1, um navio com bandeiras que mudavam entre Panamá e Guiana, sempre sob suspeita. Do outro, o Marineira, navegando agora com a proteção oficial e diplomática da Rússia. Com uma camada de tinta e uns papéis, o jogo virou completamente. E essa mudança de bandeira, claro, não foi só um ato simbólico, foi um convite bem direto. Ao levantar a bandeira russa, a tripulação do Marineira não estava só mudando de nome, estava, na verdade, arrastando uma superpotência para dentro do confronto e elevando os riscos ao nível estratosférico. E a resposta de Moscou, claro, não demorou. Uma nota diplomática formal foi enviada para Washington e a mensagem era bem clara. O Marineira agora é um navio russo. Deem um passo para trás. Para a Rússia, aquilo não era mais um navio venezuelano violando sanções. Era um ativo soberano sob sua proteção. Mas os Estados Unidos não se intimidaram nem um pouco. A posição deles foi firme. Uma nova pintura não apaga os erros do passado. Para Washington, o navio cometeu seu pecado original ao operar com bandeira falsa para fugir de sanções. A mudança para a bandeira russa foi vista como um truque, não como uma absolvição. O mandado de apreensão continuava válido. E tudo isso, a perseguição, a manobra, o impasse diplomático, nos leva à pergunta de $1 milhão que paira sobre esse navio. Será que toda essa confusão é mesmo só por causa de petróleo venezuelano ou tem algo mais a bordo? As especulações são muitas e pintam um cenário bem mais perigoso do que simples contrabando de ópio. E as teorias, olha, são dignas de um thriller de espionagem. Poderia ser uma base de inteligência russa flutuante, ou talvez milhões em ouro venezuelano sendo levado para fora do país. Mas tem uma teoria que se destaca porque ela se encaixa perfeitamente com outros eventos recentes. A possibilidade de que o Marineira esteja levando uma carga secreta de drones de combate iraniano. E essa história dos drones é fundamental porque o incidente com o petroleiro não está acontecendo do nada, isolado. Para entender a importância dessa carga, a gente precisa olhar o cenário maior e ver a intensa campanha de pressão que os Estados Unidos estão fazendo em toda a região. A coincidência chega a ser impressionante. Enquanto a Marinha Americana persegue um navio suspeito de levar drones iranianos no mar, em terra firme, o Departamento de Estado anunciou um novo pacote de sanções. E qual o alvo? Exatamente a rede que ajuda a levar drones iranianos para a Venezuela. As duas coisas parecem perfeitamente sincronizadas. E a pressão não é só diplomática, não. Ela é militar. Nesse mesmo período, as forças americanas intensificaram as operações contra o tráfico e destruíram 4 barcos de traficantes em apenas 48 horas. Isso mostra uma campanha em várias frentes. Cortar o fluxo de armas, como os drones, e também os fluxos de dinheiro do narcotráfico que sustenta o regime. E essa campanha de pressão vai ainda mais longe, chegando a cruzar as fronteiras da Venezuela. A vizinha Colômbia confirmou que um ataque aéreo americano atingiu e destruiu uma instalação usada pelo grupo terrorista ELN. Se a gente junta as peças, sanções contra drones, operações antidrogas e ataques a grupos aliados, o que a gente vê é uma estratégia de cerco total. Com toda essa pressão vindo de todos os lados, a pergunta que fica é: qual é o objetivo final? O que acontece quando um regime sob tanto cerco finalmente se quebra? É aí que a situação se torna ainda mais incerta e perigosa. E é nesse ponto que os alarmes começam a soar entre os analistas. Eles olham para a história e veem um exemplo preocupante: o colapso da União Soviética. A queda da ditadura não trouxe prosperidade da noite para o dia. O que veio foram anos de caos económico, instabilidade e uma crise migratória gigantesca. A preocupação é que a Venezuela possa ir pelo mesmo caminho.
O maior medo de todos é o dia seguinte. Um colapso repentino do regime poderia criar um vácuo de poder perigosíssimo. Em vez de uma transição tranquila, o que se poderia ver é uma implosão, gerando uma onda de choque de instabilidade económica e migratória que se espalharia por todo o continente, afetando vizinhos do Brasil, à Colômbia e muito além. E enquanto a gente observa essa briga geopolítica, a fonte original do material nos alerta para olharmos para dentro, para nossa própria casa. Ela aponta para o sistema GovBR aqui no Brasil não como uma simples ferramenta de conveniência, mas como algo que merece um olhar bem crítico. A preocupação que se levanta é que sistemas como esse, que centralizam a nossa identidade digital, podem ser a semente de um futuro sistema de crédito social. Isso nos deixa com uma última questão. Uma questão bem desconfortável, que vai muito além de um único navio ou país. Conforme os governos no mundo todo, incluindo o nosso, adotam sistemas de identidade digital em nome da segurança e da eficiência, onde é que a gente traça a linha?